Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 25 de janeiro, segunda-feira, hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo. O evangelho que nos é proposto é o evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A festa da conversão de São Paulo é uma festa extremamente importante para a igreja, porque Paulo foi aquele que fez com que o movimento de Jesus, que era um movimento camponês, se tornasse um movimento urbano. Ou seja, foi Paulo quem trouxe o movimento de Jesus para as cidades. Ele se preocupou em evangelizar os pagãos, que eram chamados de gentios, enquanto Tiago, Pedro e João, as colunas da igreja de Jerusalém, se voltaram mais para a evangelização dos judeus. Paulo foi aquele que, com a sua retórica, fez com que o movimento de Jesus se expandisse entre os pagãos, juntamente com Barnabé. Por isso que a conversão dele é um marco importante para o cristianismo. Paulo era fariseu, seguia estritamente a lei e acabou através de uma experiência mística relatada na queda de um cavalo, que aqui é obviamente uma expressão, ou seja, quer dizer o seguinte: Paulo tinha verdades nas quais ele estava convicto. Entretanto, ele vai ver em Jesus o Messias esperado. Então, aquelas verdades convictas que ele tinha plena certeza de serem verdadeiras, elas caem por terra, como uma pessoa que cai de um cavalo. Por isso vem a questão da expressão cair do cavalo, quando a pessoa tem uma certeza absoluta e ela vê que aquela certeza não era realmente algo certo. Portanto, a conversão de Paulo é um marco importante, porque Paulo irá trabalhar incansavelmente, como no relato do Evangelho, ele vai e propaga o Evangelho a todos os povos, dentro daquela faixa do Mediterrâneo. Então, Paulo é um homem de suma importância, tanto que celebramos a festa dele, e depois ele e Pedro, no dia de São Pedro, como colunas da igreja. Paulo que se volta para os gentios, como eu falei, e Pedro que se volta para os judeus. Paulo trabalhou incansavelmente e as cartas dele são verdadeiros tratados teológicos, principalmente a carta aos Romanos, que, segundo a tradição, foi um dos últimos escritos para a comunidade romana. Ali há uma fonte riquíssima de aspectos teológicos, de uma visão de um Deus que envia o seu Filho ao mundo por amor à humanidade. Por isso que a festa da conversão de Paulo é tão importante para o cristianismo, porque nos mostra um homem que seguiu estritamente aquilo que Jesus pediu aos discípulos, deu como mandato: evangelizar todos os povos. Paulo incansavelmente fundou comunidades na área do Mediterrâneo, como eu falei, e instaurou comunidades que frutificaram e trocou cartas com essas comunidades, que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Corinto, Filipos, Tessalônica e tantos Gálatas, Galácia. Então são tantas cartas que relatam os primórdios do cristianismo e as dificuldades que as comunidades encontravam naquele momento. Então, por tudo isso, a festa da conversão de Paulo é uma festa importante para nos revelar um homem que trabalhou incansavelmente para a divulgação e anúncio da mensagem do Evangelho. E mais, os dois movimentos, tanto os movimentos dos pagãos, dos gentios, que se tornaram cristãos, e os judeus cristãos, eles vão caminhar até o século IV. Entretanto, o movimento judeu-cristão, ou seja, dos judeus que se converteram ao cristianismo, ele irá desaparecer. O movimento que irá permanecer é justamente o movimento dos gentil-cristãos, que teve origem com Paulo e Barnabé. Se hoje nós somos cristãos, devemos muito à evangelização de Paulo, que se preocupou em evangelizar os pagãos. Então, que São Paulo interceda a Deus por nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!